Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem aí? Conseguem me ouvir bem? Olha aí, ó. Olá, pastor, um abraço da IBAB em São Paulo para a IBPC em Vitória. Que legal. Ramos. Legal, legal. Vocês conseguem me ouvir bem? Ah, que bom, que bom, que bom. Ótimo. Outro dia eu fiz uma live sobre esse assunto, mas acabei não conseguindo não salvei aquela live. Ó, Caruaru. Tudo bem, Oséias? Tudo na paz? Se Deus quiser, ano que vem estaremos por aí, em Caruaru. E nós falamos um pouco sobre esse tema, e eu falo em indicar essa coisa do fim dos tempos, porque é muito comum você ter esse tipo de discurso de terror e fim dos tempos nessas horas, não é? Em que você tem uma guerra que é assustadora, é terrível, não é? Terrível. Você se depara com atrocidades. Agora, inclusive, você tem acompanhado a situação dramática que tem vivido o povo da Palestina, que sente na pele a resposta, né, suposta resposta de Israel, né? E o quanto isso já está produzindo uma aniquilação de grupos. E do outro lado você tem também uma ação completamente descabida, não é? Completamente descabida pelo grupo terrorista Hamas. Ó, o Cordeiro aqui, senti muito sua falta ontem no culto. Pois é, eu fui pela manhã, estive pela manhã, preguei pela manhã, cheguei de São Paulo ontem de uma batida bem forte. Uma batida bem forte. E acabei só indo pro culto da manhã, preguei pela manhã e à noite fui cuidar aqui das coisas, tive que cuidar da Beatriz, que estava um pouco doente, e acompanhei a distância e cuidei das coisas à distância. Isso aí, muito bom, muito bom. Mas estive lá em Betânia pela manhã. Aliás, eu falei sobre esse assunto, né, sobre este assunto que vamos conversar aqui na quarta-feira passada. Se você ainda não conhece o Spotify de Betânia, vai lá, Betânia Cast, e você vai ter uma discussão de púlpito sobre esse assunto que nós vamos falar aqui. Foi mesmo, né? A Beatriz, de manhã foi muito bom, à noite também. Betânia está vivendo um tempo muito agradável, muito feliz, muito intenso. E domingo foi muito legal, muito legal. Domingo que vem estaremos de novo aí. Quarta-feira tem culto, eu estarei ministrando quarta-feira. E domingo pela manhã e domingo à noite eu estarei com vocês mais uma vez. No sábado, quem quiser e quem for aí de São Gonçalo, eu estarei em São Gonçalo, né? Um congresso Recarga aí da igreja em São Gonçalo. Eu fui nesse congresso no ano passado, este ano estou voltando. Se você tiver disponível, tiver afim, sábado, né, dia 21 à noite, eu estarei lá ministrando no congresso, São Gonçalo, no congresso Recarga. Sim, ó, creio em uma Betânia em outro país, e tá para acontecer. Não sei se vocês conhecem aí a Bela e o Lucas no Canadá. Há uma grande possibilidade de nós caminharmos juntos. Exato, de manhã, doar sangue. Nossa igreja está numa campanha. Sábado, dia 21, a partir das 10 horas, de 10 às 15, estamos recebendo pessoas dispostas a doarem sangue em uma parceria com o Hemorrio. Então,
Não perca essa oportunidade. Então, assim, o que nós estamos testemunhando, na região da Palestina, na faixa de Gaza, essa guerra insana, porque toda guerra é insana. Toda guerra é insana. Toda violência em nome do poder é insana. Então, naturalmente, quando você está... e não esqueça de ir mandando essa live aí para os seus amigos, né? Mandando essa live para os seus amigos. Porque essa live pode ajudar na reflexão, né? E eu tenho lido muitas reflexões. Hoje mesmo eu li um artigo na Folha muito interessante, em que a jornalista, agora eu não lembro o nome, quem foi que escreveu esse artigo, dizendo de forma muito clara, assim, de forma muito nítida, que o Hamas, enquanto organização, é uma instituição terrorista que tem nos seus artigos interesses escusos, como, né, a eliminação da existência de Israel. Quer dizer, o Hamas, enquanto instituição, enquanto movimento terrorista, é injustificável. Sua existência e a forma como ele age, e nós sabemos que historicamente a existência do Hamas tem uma íntima relação com articulações do próprio Israel. Israel, de alguma maneira, ajudou no fortalecimento, na criação do Hamas em um outro contexto histórico, em que para Israel o Hamas era uma arma, um instrumento importante. Então, a gente precisa olhar o Hamas e entender as relações históricas entre Hamas e Israel. Israel se utilizou do surgimento do Hamas em uma outra ocasião em que ele seria beneficiado com as resistências e as ações do Hamas. Agora, como alguns especialistas costumam dizer, né, foi como se Israel tivesse dado um tiro no pé. Na época, né, lideranças do governo israelita já anunciavam, né, já poderiam prever que este grupo radical, que naquele momento servia de alguma forma aos interesses de Israel, logo se voltaria contra o próprio parceiro, né? Agora, independentemente da origem do Hamas, da relação histórica do Hamas com Israel, nada justifica os ataques do Hamas. Nada justifica o ataque do Hamas e nada justifica a punição do povo palestino. Então, a destruição do povo palestino, a violência contra o povo palestino não é justificável. Assim como não é justificável os sequestros, o bombardeio, a ação enlouquecida, destemperada, violenta, terrorista do Hamas, da mesma forma, não é justificável a forma, a maneira, a intensidade em que Israel tem, em que o Estado de Israel tem agido nesses últimos dias. Porque no final, quem sofre, não é? Quem é alvo dessa desgraça toda, desta catástrofe toda, é o povo da Palestina e o povo de Israel. As cenas que nós temos testemunhado agora são angustiantes. A faixa de Gaza é um pequeno pedaço de terra cercado agora pelo exército de Israel, que tem uma única saída, mar ou pelo Egito. O Egito também não está disposto em receber esses refugiados. Há uma certa dificuldade, tem se dificultado esse escoamento. Estão falando em um caminho humanitário, mas isso não está dando certo. O governo brasileiro até já conseguiu trazer alguns para cá, para o Brasil, de volta, mas mesmo assim a situação é muito tensa, porque é um cerco. E esse cerco é um cerco histórico. Israel cerca e age de maneira muito irregular, cometendo inclusive crimes de guerra há muitos anos. Eu não gosto, por exemplo, da ideia de que o povo oprimido está se rebelando contra o opressor, porque não é o povo oprimido.
É um grupo terrorista que está fazendo isso. Que atingiu, que matou. Né? Então, assim, primeira coisa que a gente precisa considerar é que a gente não pode olhar isso, né? A gente não pode ler essas coisas numa perspectiva escatológica. O que é uma perspectiva escatológica? Achar que isso que está acontecendo lá na Palestina tem alguma coisa a ver com o fim dos tempos. Ou que a Bíblia profetizava isso, ou que aquelas imagens no Antigo Testamento, algumas imagens em Mateus, em outros textos, de alguma forma estão se cumprindo neste contexto. Isso é uma insanidade também, isso é confundir as coisas, é usar teoria da conspiração para interpretar problemas de ordem internacional, de relações internacionais. Então não está se cumprindo profecia nenhuma. Não está se realizando nenhum tipo de mapa escatológico. Entendeu? O que há ali é um conflito que tem razões históricas, entende? Razões religiosas. Quais razões religiosas? O Hamas é um grupo religioso, né? Então a gente não pode olhar esse movimento, esse tempo, como se Israel, o povo de Deus, estivesse sendo atacado pelo povo do mal, dos demônios, do anticristo. Veja, essa coisa do anticristo, essas teologias e essas perspectivas escatológicas não respondem à situação que a gente vive hoje. A situação que a gente vive hoje, ela precisa de trato internacional, precisa de movimentos internacionais, precisa de ação internacional, precisa de diálogo, pressão internacional. Hoje há uma demanda, uma questão histórica, que é um Estado palestino livre, que conviva com Israel. E todo e qualquer movimento terrorista, que na verdade não representa o povo, nós não podemos achar, entendeu? Nós não podemos achar que um grupo terrorista, ou qualquer grupo terrorista que seja, representa a população. Não tem sequer o apoio da população. Ah, mas tem uma parte da população que apoia. Como uma parte da população em algumas comunidades que apoiam a segurança que uma facção criminosa às vezes traz. Mas ninguém apoia a violência, ninguém apoia o crime de guerra, ninguém apoia isso. Não representa o povo. Então, assim, lutar contra o Hamas não é sinônimo de se voltar contra o povo da Palestina. Fazer isso é crime de guerra. O que Israel está cometendo, Israel está violando alguns princípios básicos que a ONU e que as nações estabeleceram, que são limites de uma guerra. Isso tem a ver com tipos de armas que são usadas, alvos que são atingidos, entende? Nesse artigo que li na Folha de São Paulo, a articulista termina com uma frase de uma figura importante do governo, que na época foi obrigada a responder também com violência, e ela disse assim: eu não odeio os meus inimigos por terem simplesmente matado as minhas crianças, eu os odeio por ter me feito matar as crianças deles. Olha que loucura essa frase, entende? É uma frase que demonstra o quanto que a ação violenta, a guerra, produz barbaridade e monstruosidade. Ok? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa considerar é que esses conflitos naquela região não significam que o fim dos tempos está chegando, não significa que o mundo está acabando, não significa que estão se cumprindo profecias. Porque assim, esse tipo de linguagem produz dois equívocos. Um hiperprotecionismo a um grupo. Eu não posso proteger Israel como se Israel, o Estado de Israel, fosse um tipo de nação escolhida por Deus. Porque o Estado de Israel, eu tenho que repetir isso, porque as pessoas precisam entender, o Estado de Israel não é exatamente o Israel bíblico. O Estado de Israel é uma nação moderna. Aquelas imagens, por exemplo, a bandeira de Israel que você conhece hoje, a estrela de Davi, alguns ritos que você aplica a Israel, no fundo, são coisas criadas na modernidade. Agora,
Isso não pertence ao povo de Israel. Entendeu? Isso não pertence ao povo bíblico. A Israel da Bíblia e o Israel Estado são dois grupos bem diferentes, completamente diferentes. Então você tem que olhar para Israel e olhar de forma crítica, como uma nação que comete crimes, erros. O atual líder de Israel, ele tem se equivocado já há algum tempo. Então, a resposta que eles estão dando não é uma resposta profetizada por qualquer tipo de personagem bíblico. A resposta, e essa crise lá, essas coisas estão ligadas à incapacidade de nações ou de uma nação, a incapacidade de construir e promover a paz. Então eu não posso ler isso como marcas do fim dos tempos. Não é isso. Eu não posso ler com os óculos dispensacionalistas, como se Deus tivesse um plano especial para o Estado, para a nação de Israel, e um plano especial para os demais cristãos. O dispensacionalismo clássico pensa assim, que Deus tem um projeto, para o povo gentil, para os cristãos em geral, e outro projeto para Israel. Mas vejam, esse Israel que a gente conhece, o Estado de Israel, não é o Israel bíblico, nem a nação cujo povo é um povo por si só já de Deus. Inclusive Israel é um país com vários traços bem progressistas. Em Israel o aborto já é legalizado, em Israel os direitos homoafetivos estão bem avançados, as marchas e os movimentos LGBTQIA+, lá são muito mais potentes, exemplos para o mundo inteiro. Então, e eu sei que esses temas são temas difíceis para a maioria das igrejas evangélicas, né? Só que eles olham para Israel como se esse Israel-Estado fosse um tipo de reflexo das expectativas do povo de Deus com os traços evangélicos, como se fossem evangélicos escolhidos por Deus com descendência israelita. E quase que tratam o líder de Israel como se ele fosse um Davi, como se fosse o rei Davi. E não é verdade. Entendeu? Não é verdade. Ele não é o rei Davi. Não conectem o governo de Israel agora com a descendência de Davi. São coisas diferentes. Então, assim, eu não posso olhar para Israel, como alguns gostam de olhar, como relógio de Deus. Entendeu? Eu não posso olhar para Israel como se fosse uma espécie de ponto X para o fim dos tempos. Isso não é bíblico. Isso não tem a ver com piedade. Isso tem a ver com ignorância teológica, com fanatismo e com uma escatologia que tem lugar, história. É uma escatologia que foi criada Estados Unidos para cá, o dispensacionalismo. Então, quer dizer, para o Novo Testamento, o povo de Deus são todos aqueles que aceitaram o Messias Jesus como seu Senhor. Esse é o povo de Deus. Israel é um povo que em sua descendência, ou da sua descendência, esse Messias veio a existir ou se manifestou. É a partir deste povo que o Messias chegou. Mas não significa que esse povo em si só já é especial. O próprio Paulo diz que eles serão povo de Deus, né, se estiverem em Cristo. Não se circuncida mais o prepúcio, mas o coração. É uma teologia nacionalista, é isso mesmo, Hugo. Então, assim, se lutar, tudo bem. Lutar contra o Hamas não significa eliminar o povo palestino. E mais do que isso, né? Você tem estratégias, formas, e as nações todas já estão bem incomodadas com a maneira como Israel tem feito, com a forma como Israel tem feito, né? Essa ordem agora do povo todo descer para o sul, gente, são 2 milhões de pessoas.
uma evacuação, uma mudança, sabe? Essa saída do norte para o sul em pouco tempo, com milhares de pessoas, isso é humanamente impossível. Impossível. Entendeu? É impossível. É óbvio, gente, que ninguém tem que defender terrorista. Eu já falei essa frase aqui. Hamas não é um grupo de heróis. O Hamas não é um grupo de heróis, de revolucionários contra os opressores. Hamas é um grupo terrorista, ponto. Mas Israel tem agido também com práticas e com modus operandi que são traçados como terroristas também, porque usam do medo, da força, do terror, da violência para forçar alguma coisa. E é interessante porque nesse artigo que eu li, a jornalista estava explicando que um grupo terrorista necessariamente não precisa conquistar uma terra. Só o fato de dar a ideia de que derrubaram ou amedrontaram ou colocar em terror o grupo inimigo, que muitas vezes esse grupo inimigo é lido de maneira religiosa, né, como força do demônio, inimigo de Alá e tal. Só o fato de aterrorizar, de criar medo, não é? Isso já é a grande conquista. Quando as duas torres gêmeas foram destruídas, nenhum pedaço de terra foi conquistado. A jihad é uma guerra santa para quem a realiza. Então você está lidando com um grupo que é um grupo que não se enquadra, por exemplo, a nenhuma norma dos direitos humanos que devem ser defendidos, a nenhum tipo de regra para a guerra. Simplesmente nós estamos diante de um grupo que viola qualquer lei. Agora, o Estado de Israel não pode agir do mesmo jeito. Existem caminhos para isso, né? Existem caminhos para isso. Qual o caminho? Da inteligência, da prevenção, do uso correto da força. Entendeu? Então, assim, hoje você não tem como, em sã consciência, pensar em defender o Hamas. Como também não dá para defender as ações do Estado de Israel. E tem uma outra coisa. O Estado de Israel e o povo de Israel são coisas diferentes. O Hamas e o povo da Palestina, obviamente, também são coisas completamente diferentes. Então, no nosso caso, a gente não pode entrar nesse jogo, inclusive. O nosso lugar é o desejo da paz. Entende? Eu tenho que olhar se eu olho para Israel também de maneira inocente, eu vou estar legitimando, gente, a destruição de povos e de grupos. Se eu olho para Israel de forma acrítica, eu estarei teologizando, sacralizando uma nação, um Estado. Não caiam na besteira de achar que você está defendendo o povo bíblico. Não é o povo bíblico que você está defendendo. Você está defendendo uma nação, um Estado. Como as outras nações, como a Alemanha, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, ele historicamente sempre desejou se colocar nesse lugar de povo de Deus, não é? Nação de Deus, nação cristã. E quantas atrocidades os Estados Unidos fizeram. Os Estados Unidos também você fazer mas ok, daquela região, na história daquela região, foi dali que saiu o Messias Jesus, que se estabeleceu a partir daquele lugar o cristianismo. Foi a partir dos descendentes dessa nação que conhecemos o que chamamos de povo de Deus. Mas os descendentes dessa nação e Israel, Estado hoje, são grupos completamente diferentes. Pra vocês terem ideia, o povo antes do exílio babilônico e o povo depois do exílio babilônico são duas coisas diferentes. Quando a gente olha a história de Israel antes do exílio, nós temos um tipo de povo, de crenças, de estrutura étnica, né? Depois do exílio, e aí que nós podemos chamar de judaísmo, né? Esse judaísmo,
porque com a destruição do norte, antes do exílio, sobra Judá, o sul, e é daí que vem a ideia de judaísmo. Esse povo pós-exílico já não é o mesmo povo do pré-exílio. Então, veja só, já são duas nações diferentes. Então, quando você olha a história antiga de Israel, você já percebe que nós estamos diante de nações diferentes. Nação anterior ao exílio, Israel, Judá. Nação pós-exílio, que é o judaísmo, ou o que nós chamamos depois dos judeus. E o que nós temos hoje como Estado de Israel, obviamente, não tem nenhuma coisa a ver. O Estado de Israel com o Israel bíblico. Então, é importante você considerar que, diante dessa complexidade histórica, não adianta, não é coerente, não é adequado, não é legítimo você fazer uma defesa acrítica a Israel. Aqui você tem que fazer uma defesa da paz. Entendeu? Nós temos que fazer uma defesa da paz. Essas coisas todas que estão acontecendo em Israel não são previstas em profecias. Além do mais, você tem vários momentos da história em que algo parecido acontece naquela região. E saiba, muitas outras guerras estão acontecendo ao mesmo tempo. Em alguns países africanos, morte, guerra estão aí em acelerada ascensão. No Rio de Janeiro nós temos uma guerra aqui, a Maré e outras regiões, né? Nesses últimos dias, nós vemos aí o start de uma série de ondas de violência aqui no Rio de Janeiro. Então, o nosso lugar não é um lugar de ficar fazendo escatologia com essas coisas, não é lugar de ficar porque é um problema. Essa escatologia só existe porque na escatologia dispensacionalista, Israel é esse povo especial que Deus tem um projeto para ele, diferente dos outros. Sim, Deus tem um projeto especial para Israel, já se cumpriu. Foi Messias Jesus, entendeu? Messias Jesus é a realização do projeto de Deus para Israel. O Messias Jesus realiza exatamente o projeto que Israel não foi capaz de realizar, como diz o grande N.T. Wright, que com muito esforço conecta teologicamente a história de Israel ao Messias Jesus. Quer dizer, o Messias Jesus cumpre o que o povo de Deus não cumpriu. Ou seja, testemunhar a Deus, a Javé, e revelá-lo ao povo e reconciliá-lo com as nações. Pronto, então agora, para sermos povo de Israel, para sermos povo de Deus, não é protegendo Israel Estado, mas é então encontrando-se com o Messias, que é a realização desse povo de Deus. Então não existe mais profecia para Israel. Não é que não exista mais profecia para Israel. A pergunta é quando existiu. Uma coisa é o que o texto bíblico diz, outra coisa é o que as construções fazem de uma teologia dispensacionalista. As profecias sobre Israel se cumprem em Cristo Jesus. Exatamente, né? Os discípulos de Jesus queriam que Jesus tacasse fogo, né? Destruísse os samaritanos. Jesus falou que não é assim que se faz. Então, vamos lá. Não se engane, não se permita enganar, né? Essa coisa de colocar Israel como centro do mundo, o Estado de Israel, tem a ver com política, ideologia. É política ideológica tomando conta de teologia. Israel, centro do mundo. Onde vem isso? Isso vem... Devemos ignorar a Bíblia, não orar mais por Israel? Não é ignorar a Bíblia. Israel, orar por Israel, não é Deus, minha irmã. Tem nada a ver com Deus, nem com Israel. Você leu isso onde? Não é nos Salmos? Salmos está falando do quê? Esses Salmos estão falando do quê? Do povo do exílio. O povo de Israel estava no exílio. O povo de Israel estava no exílio. Então, os salmistas dizem: oremos por Israel.
ok? Oremos por Israel. Porque Israel estava no exílio, para que Israel voltasse. Nós não podemos ler o texto bíblico fora do seu contexto, porque se fizermos isso, nós vamos tornar o texto aquilo que nós queremos. Então o contexto nos faz perceber o quanto somos incapazes de entender o que o texto está dizendo. Então assim, ó, o que está acontecendo em Israel não tem nada a ver com Gog e Magog, não tem nada a ver com o anticristo, não tem nada a ver com o relógio de Deus, porque há muitos anos, durante muito tempo, não é? As guerras acontecem naquela região, e o problema lá, o grande problema tem relação com a incapacidade de promovermos a paz. Como que os cristãos poderiam contribuir com isso? Especialmente os países que se dizem cristãos. Ajudar na concretização do que aquele lugar precisa. Promoção da paz. E existem algumas coisas para isso. Um Estado palestino autônomo que conviva, como os outros países convivem na Europa, na África, com Israel, com seus direitos. Uma total e inteligente ação contra grupos terroristas como o Hamas. Vocês entendem? Em momento nenhum eu faria qualquer defesa ao terrorismo, à violência, à barbárie, aos princípios, aos artigos que compõem o estatuto do Hamas. Em momento nenhum eu poderia ser conivente com o interesse do Hamas em eliminar Israel. Como se Israel não tivesse que existir. Isso é loucura.